Saudamos aos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos ler no livro do Êxodo, o capítulo número 12, os 14 primeiros versículos. Vamos fazer essa leitura de maneira alternada. Livro do Êxodo, capítulo 12, versos 1 a 14, leitura alternada. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a graça de compreendermos o ensinamento da sua palavra nesta noite. Meus irmãos, nós prosseguimos no estudo do livro do Êxodo e hoje chegamos ao capítulo 12, onde estamos nos preparando para a última e decisiva das 10 pragas. Como já procuramos mostrar aos irmãos, Deus montou todo o cenário no qual ele haveria de revelar seu poder absoluto sobre todas as forças deste mundo e no qual ele também haveria de revelar o seu amor, um amor imensurável, impossível de medir para com um povo indigno, o povo de Israel. Deus escolhe uma nação pequena, escravizada, insignificante, e escolhe libertá-la no momento em que ela está dominada pelo povo mais poderoso do mundo. E essa desigualdade e esse desequilíbrio flagrante serve aos propósitos de Deus de deixar claro que aquela libertação não ocorreu por acaso. Não houve ali nenhuma coincidência. Não houve nenhuma conjunção casual de fatores que acabou contribuindo para que os israelitas saíssem do Egito. Esse é o tipo de milagre que só Deus pode explicar. E aí então nós vimos que nas 3 primeiras pragas, Deus fez questão de mostrar que os egípcios não serão capazes de alcançá-lo, de imitá-lo, de concorrer com ele. Embora os magos egípcios, Janes e Jambres, como nós aprendemos através das palavras de Paulo no Novo Testamento, tenham conseguido imitar as 2 primeiras pragas,
Quando se trata de imitar a partir da terceira praga, eles reconhecem que são incapazes de fazê-lo e dizem: não, Faraó, isso é impossível de imitar, porque aí está o dedo de Deus. E com as 3 primeiras pragas aprendemos que o Senhor é um Deus insuperável. Não há ninguém que lhe seja igual, que possa rivalizar com ele. Nas pragas 4, 5 e 6, nós aprendemos que Deus separa o seu povo. Há úlceras, há pragas, há moscas que estão atingindo os egípcios, mas não há pragas semelhantes acontecendo na terra de Gósen, entre o povo de Israel. O que nos mostra que Deus dá um tratamento diferenciado para o seu povo escolhido. O povo de Israel tem um tratamento completamente particular da parte do Senhor. A misericórdia do Senhor alcança os israelitas, enquanto o seu juízo alcança os egípcios. Depois nós vimos que nas pragas 7, 8 e 9, Deus revela o seu senhorio sobre todos os elementos da natureza, controlando inclusive a própria luz, controlando os céus, a chuva, e atacando animais e homens, e a lavoura, e com todas as suas demonstrações, deixando claro que Ele é o dono do mundo, toda a terra pertence ao Senhor. E assim, nós vimos como, um a um, os deuses egípcios foram sendo desacreditados. Mas quanto mais isso acontecia, mais Faraó se apegava aos seus deuses, mais o coração de Faraó se endurecia. E depois de uma conversa difícil de Moisés com Faraó, prepara-se o cenário agora para a última praga, onde, conforme você pode ler no texto que vimos hoje, no capítulo 12, lá no versículo de número 12 também, Deus diz assim: eu executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Fica claro que agora então há como um prenúncio do grande e último sinal da soberania de Deus e de como Deus é incomparável com relação a qualquer das falsas divindades egípcias. E o que vai acontecer agora, portanto, é o golpe final e decisivo neste embate entre o Deus dos israelitas e a multidão dos deuses egípcios. E é curioso, meus queridos irmãos, que antes da derrota definitiva dos deuses egípcios, antes da libertação acontecer, de Israel deixar o Egito e ir para Canaã, o que Deus ordena que seja feito é um banquete. E aqui eu gostaria de chamar a sua atenção novamente para os padrões que nós encontramos nas Escrituras. Onde é que você encontra inimigos sendo vencidos e um banquete sendo oferecido, ou alguém sendo liberto da prisão e um banquete sendo oferecido? E mais, onde você encontra isso acontecendo com a liderança de alguém que acumula as funções de governante, ou a função real, e as funções de sacerdote, aqueles que mediam a relação de Deus com o seu povo? Nós podemos nos lembrar aqui muito claramente do episódio em que Abraão, em tempos muito primitivos na história da revelação, foi socorrer o seu sobrinho Ló. A história está lá em Gênesis capítulo 14. Ló esteve em Sodoma, porque se encantou com os campos e a beleza da região e foi ali morar. Mas estourando uma guerra, Ló foi feito prisioneiro, foi levado para longe. Abraão reuniu o seu exército e foi em busca de seu sobrinho. E depois de ter derrotado os inimigos e de ter livrado Ló da prisão e do cativeiro, chega ao encontro de Abraão para celebrar a sua vitória, trazendo pão e vinho. Um rei sacerdote de nome Melquisedeque, Melech Sadik, um rei de justiça, que governava sobre a cidade de Salém, Shalom, um nome que significa paz. E ali então há um banquete associado à libertação de um prisioneiro e associado à vitória, à derrota humilhante de um inimigo. Esse padrão vai se repetir por toda a Escritura, e ele acontece aqui também. Há um embate final entre o Deus dos hebreus e os deuses dos egípcios. O Deus dos hebreus vencerá. Ele vai aniquilar qualquer esperança que se pudesse depositar nos deuses egípcios. Há também uma libertação aqui. Os hebreus deixarão a escravidão do Egito e caminharão em liberdade para a terra prometida. Há também um banquete aqui.
um cordeiro que será morto e a sua carne será consumida com pão sem fermento e muito presumivelmente com vinho, porque o próprio Senhor Jesus mais tarde na Páscoa vai inclusive incorporar o vinho à celebração da Páscoa cristã, hoje a ceia do Senhor. Você percebe aqui então o eco da vitória de Melquisedeque, alguém que certamente aponta para Cristo, como nos ensina o escritor aos Hebreus, acontecendo aqui. Você também encontrará o salmista Davi, o mavioso salmista de Israel, escrevendo no Salmo 23 que Deus prepara uma mesa na presença dos seus adversários. Você não convida o seu adversário para jantar. Mas a mesa a qual Davi se refere aqui é a mesa do banquete de vitória contra os adversários. E o cálice que transborda não é porque Davi serve um espumante geladinho para as visitas até transbordar a bebida pelas bordas do copo, não. É o cálice da ira do Senhor contra os seus inimigos, que foi derramado lá na cruz, quando Jesus disse assim: Pai, se possível, passa de mim o cálice da tua ira sem que eu o beba. Mas ele sorveu o cálice até a última gota para que nós fôssemos feitos amigos do Senhor. E assim, até hoje, os cristãos se reúnem para continuar a Páscoa, celebrando a morte do Cordeiro, comendo pão e bebendo vinho, para celebrar que Deus venceu os seus inimigos, que a morte foi derrotada, o mundo foi vencido, Satanás teve a sua cabeça esmagada por aquele que veio para fazer exatamente isso. E nós agora estamos libertos da escravidão do pecado. E antecipamos o dia que estaremos na presença do Senhor para todo sempre. Note que isso aconteceu, a instituição deste banquete que nós celebramos aconteceu numa noite de Páscoa. E aconteceu quando Jesus explicava aos seus discípulos o que ele iria fazer logo em seguida ao morrer na cruz. Veja, portanto, meu irmão, minha irmã, que não se trata de uma coincidência. Trata-se aqui de algo que tinha uma maneira muito específica para acontecer. O livro do Êxodo, como temos insistido, é o evangelho do Antigo Testamento. Ele nos mostra que a libertação da escravidão do Egito aponta para a nossa libertação do pecado. Que Moisés, como mediador, aponta para Cristo. Que os israelitas são os nossos irmãos do passado, escravizados como nós estávamos, escravizados pela condenação do pecado, mas que foram libertos assim como nós já fomos. E que caminhavam para a glória da terra de Canaã, terra do descanso, assim como nós caminhamos para a nossa Canaã celestial. Eles celebraram um banquete a respeito da vitória, antes mesmo que a vitória tivesse o seu desenlace final. Eles celebraram o banquete da liberdade na terra da escravidão. Eles comemoraram estar livres enquanto ainda estavam presos. E é assim que nós comemoramos a nossa vitória, a certeza da nossa vitória em Cristo, enquanto ainda estamos neste mundo, porque sabemos que Ele voltará, sabemos que a nossa certeza não é vã, não é tola, porque o Deus a quem servimos é o Deus triunfante e soberano sobre todas as forças do universo. Assim, meus irmãos, nós olhamos para esta cerimônia aqui, como a cerimônia em que Deus manda Moisés celebrar um memorial, uma refeição, em que cada detalhe tem propósitos muito significativos na história da redenção. E eu queria examinar com você os detalhes aqui. Já disse que, como aqui no verso 1 se destaca, o Senhor fala com Moisés e Arão na terra do Egito, diz o verso 1. E é na terra do Egito que a festa vai acontecer. Nós não precisamos esperar para estar nos novos céus e na nova terra, para celebrarmos a vitória. Você e eu já podemos comemorar. Também vemos aqui no verso 2, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. O mês de Abib, que corresponde no nosso calendário aos meses de março e abril, era na verdade o 7º mês do calendário até então. Só que Deus diz assim: vocês vão inverter a contagem do tempo. Eu estou tirando vocês daqui da escravidão e levando vocês para a liberdade, e eu quero que o calendário comece a contar a partir do mês de Abib. Por quê? Porque o próprio modo de marcar o tempo será mudado a partir de agora. O evento que faz com que todas as coisas ganhem perspectiva é a libertação da escravidão. Vocês eram escravos e foram libertos por mim e para mim. E agora até a maneira de vocês contarem o tempo será uma alusão à obra que eu fiz em seu benefício. Assim,
O mês sétimo, que era o mês de Abib, passa a ser o mês primeiro. E agora então, o principal mês é aquele que celebra: éramos escravos, mas agora somos livres. Servíamos a Faraó, mas agora fomos trazidos à terra do descanso para servir a Yahvé. Pense como isso deveria ser expresso na vida dos israelitas como um modo de guardar o tempo. E pense como o Senhor até hoje nos chama a guardar o tempo em memória da sua libertação. Foi quando nosso Senhor Jesus ressuscitou, num dia de domingo, um primeiro dia da semana, que Ele consumou a obra de libertação. E aqui estamos nós hoje, nesta noite, num primeiro dia da semana, inaugurando a semana e dizendo: Senhor, eu estou aqui para adorá-lo, porque eu fui liberto do pecado e da escravidão. Porque o Senhor fez a minha vida ganhar uma nova perspectiva, completamente diferente. Porque tudo que tenho, tudo que sou, deve ser consagrado ao Senhor. E a minha semana começa na tua presença. Isso é importante demais, meus irmãos, e deve ser lembrado aqui. Também o versículo 3 vai dizer o seguinte: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. A Páscoa propriamente dita aconteceria no dia 14 do mês de Abib, numa noite de lua cheia. Nós ainda vamos ter chance de falar sobre isso na sequência do capítulo 12. Quando Deus tira os israelitas do Egito, Ele o faz numa noite de lua cheia, de propósito. Eles marchariam à noite, Deus acendeu o abajur. E não foi por acaso. Mas Deus manda que o cordeiro seja separado 4 dias antes, aos 10 dias do mês. E se você contar as duas pontas, né? O dia 14 está aqui, 13, 12, 11 e 10 são praticamente 5 dias antes. Então, aos 10 dias do mês, vocês vão separar o cordeiro. Qual seria a finalidade disso? Nós podemos muito bem imaginar o efeito que causaria você ter um bichinho dentro de casa separado. Há algumas hipóteses para isso. A primeira das hipóteses seria: você teria de se certificar de que aquele animal não teria defeito para ser sacrificado. Note que o substituto que morreria no lugar dos hebreus, para que Deus, vendo a morte daquele animal, não trouxesse morte para dentro da casa marcada com aquele sangue, deveria ser um substituto perfeito. Deus não aceita nada menos do que a perfeição. E se alguém pecou, não pode ser um pecador que morrerá no lugar de outro pecador. É preciso que seja alguém perfeito. E o cordeiro perfeito simbolizaria Jesus Cristo, o nosso cordeiro perfeito, que morreria em nosso lugar. Então é possível que esse animal fosse separado com 5 dias, 4 dias de antecedência, para que a família pudesse olhar bem para ele. Vai que ele mancava e não deu para ver num primeiro olhar, e então ao longo desses primeiros dias um defeito oculto pudesse aparecer. Então o animal fosse trocado por algum mais adequado. No entanto, embora essa hipótese tenha lá os seus méritos, parece que a razão principal não era essa. A razão principal é que aquela família haveria de se acostumar com a presença daquele animalzinho. Ela haveria de se afeiçoar àquele animal. E ela passaria alguns dias olhando para ele e dizendo: pobre bichinho, é você que vai morrer no meu lugar. Sou eu que preciso de libertação. E é você quem vai morrer para me libertar. E aí então aquela atitude da família para com o cordeiro, aquela contemplação deste animal, produziria a compreensão mais profunda da obra de Deus em benefício do seu povo. Nós não estamos muito acostumados a isso, mas a cerimônia não era algo muito agradável de se ver. As criancinhas da família provavelmente brincariam com aquele bichinho. Elas se encantariam com o seu balido, o seu bé, durante alguns 4 dias. Elas brincariam com ele, puxariam as suas orelhas e se encantariam com o seu saltitar elegante e gracioso. Mas quando chegasse o dia 14 de Abib, o chefe da família ia pegar aquele animal, iria amarrar as suas pernas, iria deitá-lo numa mesa, iria cortar a sua garganta. A sua lãzinha branquinha, sem mácula alguma, ia ficar completamente tingida de sangue. E aquilo ia impressionar profundamente os olhos das crianças e dos membros da família, que haveriam de entender:
eu escapei, porque ele não escapou. Eu vivi, porque ele morreu. E assim então, Deus queria que as coisas ficassem muito impregnadas na imaginação, nos olhos, na mente, no coração do seu povo. E por isso então, o mandamento era de que o cordeiro fosse separado com antecedência. O texto também diz a partir do verso 4 que se a família fosse pequena para um cordeiro, então ela deveria convidar os seus vizinhos para que todos pudessem comer e não houvesse desperdício de carne. Há aqui claramente uma preocupação. Carne é um bem extremamente precioso até hoje. Carne é um alimento caro. E naquela cultura, sem geladeira, sem freezer, sem condição de preservar o alimento, quando o animal era morto, era necessário consumi-lo rapidamente. E seria um desperdício que um animal morto tivesse a sua carne dispensada, só porque não houve gente suficiente na família para comê-lo. Mas também há aqui uma progressão na história da redenção. Trata-se de um animal que vai beneficiar uma família inteira, e até mesmo a família do vizinho. E quando nós olhamos para os cordeiros, ou os cabritos que são oferecidos, o cordeiro é o filhote da ovelha, o cabrito é o filhote da cabra, são animais muito parecidos, mas não são idênticos. E quando a gente pensa a respeito disso na história da redenção, o que é que nós vemos? Nós vemos que quando Abraão foi sacrificar seu filho Isaque, Deus concedeu ali um cabrito, preso pelos chifres entre os arbustos. Morreu um cabrito no lugar de uma pessoa, Isaque. Só que agora, Deus está dizendo que vai morrer um cordeiro ou um cabrito no lugar de uma família, ou de duas famílias. E agora você percebe um avanço na história da redenção. Mais tarde, quando Deus introduzir o seu povo, lá no Monte Sinai, a sua presença no tabernáculo, Deus vai ordenar que um bode seja oferecido como uma oferta pelo pecado no dia da expiação, e aquele animal vai morrer em favor de toda uma nação. Mas quando João Batista, no texto que nós já lemos na liturgia, encontra Jesus, ele diz que Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. E agora então você começa a perceber a progressão. Um para uma família, um para duas casas, um para uma nação, um cordeiro que morre em favor do mundo todo. Deus está desenhando aqui, portanto, a sua obra de salvação e começando a preparar os israelitas como um pedagogo que os dirige para a cruz, de forma que eles pudessem entender melhor a obra da salvação. O verso 5 diz que esse cordeiro deve ser sem defeito e macho de 1 ano. Isso coloca um grande valor sobre esse animal. Eu não tive a oportunidade de viver em fazenda, mas eu vivi num sítio onde o meu pai, um advogado metido a sitiante, tentou criar alguns animais. E eu tive pouquíssimo contato com o que eu vou lhe dizer, mas eu ali experimentei o suficiente para entender, e pesquisando teologia entendi um pouco melhor. O rebanho de animais não é constituído de um número equivalente de machos e fêmeas. Não é assim que funciona. Normalmente um rebanho tem muito mais fêmeas, porque as fêmeas produzem leite e os machos não fazem isso. As fêmeas têm o forninho, elas têm o útero, elas gestam novos animais. Os machos não fazem isso. E além do que, um único macho é capaz de se acasalar com várias fêmeas e produzir uma descendência. Então, o primeiro animal a ir para o abate é o macho. O que faz com que a gente pense, então, macho vale menos do que fêmea. Será que Deus está... E isso entre os animais, por favor, minha gente, me entendam bem. Mas será que Deus está aceitando aqui um sacrifício de menor valor? Mas a questão é, se você tivesse que escolher qual macho você deixaria vivo entre a multidão de machos do seu rebanho, qual seria aquele que você escolheria para se acasalar com as outras fêmeas e produzir animais de melhor qualidade? Você escolheria o macho que não tem defeito algum, aquele cujo patrimônio genético é o de melhor qualidade, o de menor corrupção. E quando é que esse macho estaria no auge da sua capacidade reprodutiva? Quando é que ele teria toda a potência e a virilidade para acasalar inúmeras vezes? Quando ele estivesse na idade de 1 ano. Então o que foi que Deus pediu aqui? Ele pediu nada menos do que o melhor, o animal mais precioso de todo o rebanho. E o que é que Deus queria mostrar com isso?
que aquele filho que ele haveria de entregar, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, era nada menos do que o melhor que ele tinha a oferecer, o seu Filho unigênito e precioso, inigualável, o Senhor Jesus Cristo. Assim, meus irmãos, caminhamos na compreensão. O animal, diz o verso 6, deveria ser guardado até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel deveria imolá-lo no crepúsculo da tarde. É curioso que, segundo alguns pensam, Jesus entrou na cidade de Jerusalém exatamente no 10º dia do mês de Abib. No chamado Domingo de Ramos, o rei que entra em Jerusalém entra no 10º dia do mês. E assim você conhece a ideia, que ele entra no domingo dia 10, segunda é 11, terça é 12, quarta é 13, quinta-feira é 14. Quando ele então celebra a Páscoa na noite do dia 14. Então você começa a entender que Jesus chega em Jerusalém na mesmíssima data em que aqueles que traziam os animais para serem oferecidos em sacrifício dentro da cidade estavam trazendo esses animais do campo para a área urbana de Jerusalém. No mesmo momento em que Jerusalém se enchia de cordeiros machos de 1 ano sem defeito, o Senhor Jesus Cristo estava entrando pelos portões da cidade. E no mesmo dia que esses animais estavam sendo sacrificados, o Senhor Jesus Cristo morria na cruz. Ele, inclusive, disse que, celebrando a refeição pascal, que ele era o cordeiro. E ele tomou o pão dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vós. E tomou o vinho dizendo, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova aliança. E ele mandou que comêssemos e bebêssemos em memória dele. Pois perceba que lá no versículo 14, como lemos nesta noite, este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. É um estatuto que está em vigor ainda, e nós o lembramos, mas não lembramos mais com o derramamento de sangue de um animal inocente, porque todo o sangue que deveria ter sido derramado já o foi na morte do Senhor Jesus. Que dia era quando o Senhor Jesus morreu na cruz? E a resposta é, dia 14 de Abib, dia de Páscoa. Mas qual o horário que ele foi pendurado na cruz? Ele foi pendurado na cruz às 9 horas da manhã, na hora terceira. E que horas ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito? Era a hora 9, 3 horas da tarde. E o que acontecia no templo, nesses horários, na hora terceira e na hora 9 do dia? Aconteciam especificamente os 2 sacrifícios de Páscoa, o sacrifício matutino e o sacrifício vespertino. E Deus então está dizendo, vocês vão matar esse cordeiro 3 horas da tarde, quando começar a escurecer, quando o dia começar a declinar. E vocês vão fazer isso por estatuto perpétuo. Jesus tinha dia para morrer, Jesus tinha hora para morrer, Jesus tinha contexto para morrer. Todas essas coisas estavam apontando para o sacrifício do nosso Salvador. Avançando no texto, nós vemos aqui no verso 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Esse sangue seria colocado nos batentes da porta. Claro que a porta daquela época era bastante diferente da porta que temos hoje, o acabamento não era semelhante, mas a ideia é clara. O anjo destruidor de Deus entraria nas casas pela porta, mas ele chegaria na casa de um hebreu que celebrou adequadamente a Páscoa e veria claramente ali a marca do sangue. Haveria, portanto, a apresentação das evidências da morte de um substituto inocente dentro daquela casa. Aquela casa confiou no Senhor, aquela casa atendeu por fé às exigências do Senhor, e um substituto adequado, puro e sem defeito, inocente, morreu no dia e no horário designados por Deus para livrar aquela casa do juízo do Senhor. E aí então o que percebemos é que, vendo as evidências desta morte, o anjo destruidor de Deus passaria por cima daquela casa. Esse é o significado da palavra Páscoa. Em inglês isso fica bastante nítido, porque Páscoa em inglês se chama Passover, passar por cima, literalmente.
ou Easter é uma outra palavra, mas Passover é a palavra que fala exatamente desse sentido. O anjo de Deus passou por cima. Deus passa por cima dos nossos pecados. Deus não entra em demanda ou em contenda conosco para discutir a respeito dos nossos erros ou para nos julgar por conta dos nossos pecados, porque o Cordeiro inocente, como aquele visto por João no Apocalipse, vencedor, vivo, mas o Cordeiro como tendo sido morto, esse Cordeiro morreu em nosso lugar. E como a sua carne era consumida, ela era consumida de modo a mostrar isso. Ela deveria ser assada no fogo. Diz o verso 9 que nada poderia ser consumido cru, nem cozido em água, mas assado ao fogo. Toda a carcaça do animal enfrentava o fogo. Embora muita gente goste de brincar com fogo nos dias de hoje, e inclusive alguns irmãos queridos nossos por quem temos grande respeito, mas o fogo na Escritura é um símbolo de juízo. E o inferno é um lugar de lago de fogo. E o que nós vemos aqui então é que o Cordeiro receberia sobre si juízo. E como nós lemos no texto de Isaías 53, ele recebeu sobre si as pisaduras que nos sararam. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E então o cordeiro era queimado ao fogo, assado, para então ser consumido. A maneira como ele era consumido também aponta muito para a história e também para todo o processo da redenção. Ele era consumido com pão sem fermento e com ervas amargas. As ervas amargas são apontadas por alguns como um auxílio no processo de digestão. E embora nós possamos concordar com os nutricionistas que feijoada fica melhor com couve na manteiga, e isso não é por acaso, é porque a carne de porco é pesada e a couve ajuda sim, e eu aqui posso cometer algum engano, mas acredito que não estou falando besteira, com as suas fibras, ela ajuda no processo de digestão. As ervas amargas aqui são mais do que Deus agindo como um nutricionista. Elas são Deus dizendo assim: vocês passaram tempos de amargura. E o texto lá do início do livro de Gênesis diz que os egípcios fizeram os hebreus amargar a vida em dura servidão. E agora eles comem ervas amargas lembrando do tempo em que a vida foi difícil. Mas essas ervas amargas são associadas a um pão sem fermento. Um pão que lembra o fato de que Moisés disse: é hoje à noite. Vocês vão matar o cordeiro às 3 da tarde. Vocês vão separar o cordeiro, matá-lo às 3 da tarde e comê-lo. E logo à noite, à meia-noite, o anjo de Deus vai passar e nós vamos sair daqui. Ou seja, é depressa. Não dá para ficar fazendo uma receita de pão com muita calma e sair, esperar o pão fermentar. Não dá não. Gente, sebo nas canelas, nós estamos saindo daqui. Agora vocês terão pressa em sair do Egito, pressa de largar essa vida, e vão largar tudo para trás, inclusive aquela massa de pão velho, que vocês poderiam misturar nessa massa nova, e esperar um pouquinho para ela estufar e inchar, e o pão ficar macio. Não, a vida velha, o fermento velho, o pão velho, tudo ficará para trás, daqui para frente é vida nova. Tanto é que, como veremos nos textos das próximas semanas, Deus ordenará aos israelitas que durante uma semana no ano, logo após a festa de Páscoa, não tenham qualquer tipo de fermento em suas casas, lembrando a ideia de que eles foram chamados e libertados para viver uma vida santa na presença do Senhor. Então o animal é comido, assado ao fogo, com ervas amargas, com pão sem fermento. Diz o verso 10, nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. A ideia aqui parece ser de que esse animal tinha um uso sagrado muito específico e que o resto do animal, aquilo que não fosse consumido, deveria ser tratado de maneira a não se esvaziar a importância da cerimônia. E então o verso 11 diz: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Você passa perfume para jantar em casa? Você coloca sandália, sapato engraxado, para comer aquela janta que você fez para você e para os seus filhos? Você põe gravata para jantar só com a sua família? Eu não estou dizendo que a sua família não seja digna disso, e alguns até falam que a gente não devia guardar melhor louça só para o dia que tem visita. Mas a questão é, não é assim que a gente come, não é verdade? O fato de que Deus mandou o povo celebrar a Páscoa pronto para a viagem, pronto para sair de casa,
Era um lembrete, ele não estava brincando. Ele ia passar, ele ia matar os primogênitos no Egito, ele ia fazer juízo sobre todas as divindades. O seu juízo haveria inclusive de alcançar os hebreus, porque aqueles hebreus também eram pecadores. Eles duvidaram da palavra de Moisés tempos antes. Eles se dedicaram à idolatria, como outros textos da Escritura nos mostram. Inclusive o episódio do bezerro de ouro vai atestar. Eles, durante algum tempo, consumiram aquela idolatria no Egito. Eles eram igualmente condenáveis em seus pecados. Mas eles seriam alcançados pela misericórdia de Deus. Eles sairiam do Egito naquela noite. Era hora de comer, pronto para partir. E é assim que nós somos chamados até hoje a participar da ceia do Senhor. Como quem não é deste mundo, como quem está pronto para partir, como quem aguarda o Senhor Jesus retornando glorioso nas nuvens a qualquer momento, como quem não se apega aos negócios desta vida, mas pode dizer: Pai, eu estou pronto para recebê-lo. Maranata, vem, Senhor Jesus. Nós comemos do pão e anunciamos a morte do Senhor e a sua ressurreição até que Ele venha. E quando Ele vier, nós precisamos estar preparados para encontrá-lo. Era a Páscoa do Senhor. Com isso, agora o Senhor diz no verso 12 que Ele vai ferir todos os primogênitos. E trata-se aqui daquela justiça retributiva. Faraó matou os meninos hebreus e Deus vai matar o exército de Faraó. Deus chama Israel de seu filho primogênito, seu filho precioso, a nação a qual Deus primeiro se revelou entre todas as nações da terra. E uma vez que Faraó ataca o primogênito Israel de Deus, Deus atacará os primogênitos do Egito em sua poética justiça retributiva. E com isso Deus diz aqui no verso 12 que vai executar juízo sobre todos os deuses do Egito. Ele é Yahvé, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse sangue será por sinal nas casas em que estiverdes. Há muito desdobramento da ideia do sangue e da marca por toda a Bíblia. Pessoas marcadas são pessoas que exibem evidência de terem sido perdoadas, de terem sido redimidas por um sacrifício substitutivo. Não é uma marca qualquer, é uma coisa que fica bem na frente da casa, na porta, bem visível. Ezequiel vai nos ajudar a respeito disso, quando fala que Deus vai destruir a cidade de Jerusalém por conta de sua idolatria. Mas antes que os anjos destruam a cidade de Jerusalém, Deus chega e diz assim: espere um pouco. Esses anjos aqui vão marcar na testa, com o estojo de escrevedor, aqueles que suspiram pelos pecados da cidade, aqueles que não estão de acordo com essa idolatria toda, e eles serão poupados. Ou seja, nas casas dos hebreus, houve uma marcação de sangue bem na porta. Quando Deus veio destruir a cidade de Jerusalém, os anjos marcaram com o estojo de escrevedor a testa daqueles que temiam verdadeiramente ao Senhor, e estes foram poupados. Durante muito tempo, eu insistia em dizer que o cordão vermelho na casa de Raabe era vermelho só porque era fácil de identificar. E hoje eu fui convencido do contrário. Eu fui convencido de que há uma menção ali ao sangue de Jesus Cristo. E eu gostaria de compartilhar com você essa descoberta que me abençoou. Esse escritor Jim Hamilton, que tem sido um homem que Deus tem usado poderosamente para me ajudar a perceber muitas conexões na Bíblia, disse o seguinte: nós falhamos em enxergar Jesus naquele cordão escarlate pendurado na janela de Raabe, porque nós vamos muito depressa da janela de Raabe para Jesus. Mas nós deveríamos, antes de avançar do livro de Josué para o Evangelho, nós deveríamos voltar um pouquinho do livro de Josué para o livro do Êxodo. O que foi que aconteceu no relato do Êxodo? Deus está destruindo os egípcios e está poupando os israelitas. Deus está destruindo aqueles que não o reconhecem como o Senhor e está poupando aqueles que se curvam diante dele. E como isso é feito? Isso é feito com uma marca de sangue na porta da casa. Agora Deus está introduzindo esse povo no descanso. E há uma barreira à cidade de Jericó. E o que vai acontecer? Deus vai destruir aqueles em Jericó que se recusam a reconhecer o seu senhorio. Mas Ele vai poupar a mulher Raabe, que reconheceu que os espias eram do Senhor. E como isso será feito? Com uma marca na janela. Por que a janela? Porque é a única coisa que dá para ver do lado de fora da cidade, a porta é para o lado de dentro. E o que é que ela vai pendurar na janela? Ela vai pendurar uma fita vermelha.
E agora então, quando você percebe os paralelos, você começa a entender. Deus está marcando aqueles que lhe pertencem. Pode ser com sangue na porta, pode ser com um fio escarlata na janela, pode ser com um estojo de escrevedor marcando a testa. Mas aqueles que pertencem a Deus exibem evidências claras de que aguardam com bendita esperança o dia em que o Cordeiro vencedor retornará. Que foram purificados, eles exibem que foram purificados por este sangue. É curioso ver quanta gente gasta energia se preocupando se o código de barras é a marca da besta, se um microchip vai ser implantado na sua mão na hora de comprar, se cartão de crédito por aproximação é a marca da besta. Cuidado para não bancar o besta acreditando nessas coisas. A marca da besta é aquela de gente que não foi lavada pelo sangue do Cordeiro, que não pensa e não age com as mãos como um verdadeiro redimido do Senhor. Gente que de fato crê no sangue de Jesus Cristo e sabe que Ele nos purifica de todo pecado. Gente que sabe que essa marca esteve nas portas dos hebreus, na janela de Raabe, na testa dos habitantes de Jerusalém e está no coração daqueles que temem ao Senhor. Em tudo o que pensamos e em tudo o que fazemos, Cristo é exibido. E Deus queria que essa marca fosse anunciada desde os tempos da primeira Páscoa. Assim, meus irmãos, este dia, diz o verso 14, serviria por memorial e seria celebrado como solenidade ao Senhor. Nós fazemos isso quando, em memória de mim, diz o Senhor, comemos do pão e bebemos do cálice. Nós não mais comemos a carne de um cordeiro, porque o Cordeiro de Deus, que desceu do céu, nos convida agora a fazer uma refeição memorial, comendo o pão como símbolo do seu corpo. Porque a carne do cordeiro requeria o derramamento de sangue, e nenhum sangue mais precisa ser derramado. O sangue agora é simbolizado no cálice, e o corpo do cordeiro é simbolizado no pão. Mas a pergunta é, nós entendemos bem isto, como essa história não é apenas a história dos hebreus, mas é a nossa história. Deus está mostrando aqui que Ele é superior a qualquer outra divindade e que não há ninguém que lhe seja comparável. E a pergunta que precisamos nos fazer é, nós entendemos isso? Porque muitas vezes nós vivemos a nossa vida como se Deus não fosse o Senhor do universo, como se Ele não fosse a pessoa mais importante, como se Ele não fosse o nosso maior tesouro. Deus se torna apenas um pacote dentro das muitas atividades que temos na nossa vida. E então, se Deus couber na nossa agenda naquela semana, muito bem, Ele vai entrar. Mas se Ele não couber, a gente deixa um espaço para Deus, quem sabe na semana que vem. Se Deus não couber no nosso orçamento, para que possamos honrá-lo com os nossos bens, neste mês, fica para o mês que vem. Se for preciso desagradar um pouco a Deus para agradar ao chefe, paciência, porque afinal de contas nós temos muitas frentes na nossa vida, muita gente para agradar. Deus está chamando a todos na Páscoa para que entendamos, Ele é incomparável, Ele é único, Ele executa juízo sobre todas as outras frentes. É loucura servir a outros deuses, é loucura praticar essa idolatria. Deus está mostrando aqui para todos o quanto Ele é incomparável. E agora então Ele nos convida a chegarmos à sua presença, por meio do sacrifício de um cordeiro perfeito, sem defeito, valioso, macho de 1 ano, inocente, que não vai berrar, que não vai espernear. Você já viu, quem sabe aí, algum vídeo no Instagram de cachorro que foi ao veterinário para cortar a unha? O veterinário segura a pata do cachorro e segura o alicate, o cachorro já começa a grunhir desesperado. Ô bicho escandaloso. O cordeiro não faz isso. O cordeiro morre em silêncio. Como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca, diz Isaías. O cordeiro morre de uma maneira totalmente silenciosa. É nesse sacrifício que nós depositamos a nossa esperança. E é por isso que, ainda que haja ervas amargas a serem consumidas, ainda que haja problemas nesta vida, ainda que estejamos na terra do Egito, celebrando a festa da vitória, nós sabemos, há muito o que comemorar. Os inimigos são vencidos, nossa liberdade está garantida, é hora de banquetear. É hora de banquetear sem fermento, em vida de santidade. É hora de banquetear em comunidade. É hora de banquetear lembrando que tudo isso aponta para a nossa bem-aventurada eternidade na presença do Senhor.
É hora de banquetear com os lombos cingidos, cajado na mão, sandália nos pés. É hora de lembrar que tudo está debaixo do mais absoluto e rigoroso controle do Senhor. E entender que esse texto, que já tem 3.500 anos de idade, fala de uma verdade real e presente na vida de cada um de nós. A minha oração, meus irmãos, é que, na medida em que caminhamos no estudo do livro do Êxodo, possamos perceber que ele é absurdamente atual, que ele está falando conosco aqui e agora, e está nos convidando a renunciar a toda e qualquer esperança que não seja aquela depositada no Cordeiro que foi morto, mas vive pelos séculos dos séculos. Que para o Senhor seja o nosso tempo, seja a nossa alegria, para o Senhor seja a nossa festa, com o seu povo esteja o nosso prazer e a nossa alegria, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos encerrar o nosso culto desta noite, meus irmãos, cantando uma última música.